rápido, né? A vida. It ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now, it ain't no use to sit and wonder why, babe. Eu acho que não dá pra gente falar sobre a nossa história própria de vida se a gente não falar sobre as pessoas que a circundam, né? Eu acho que a gente pode ter muitos pilares que nos suportam e, no meu caso, acho que foram as histórias das pessoas da minha família. Então, minha avó materna, minha avó Maria, é uma mulher de uma família muito simples, em estado de vulnerabilidade, sem acesso à informação, que nunca a deixou estudar. E o sonho da vida dela era estudar. Ela sempre quis aprender a ler, a escrever, e que foi algo que foi tirado dela por entendimentos incorretos de época, né? E apenas o irmão dela pôde estudar. Isso não a parou, ela conseguiu ir para a escola, não conseguiu se formar, mas ela sempre viu o estudo e o conhecimento como algo de extrema importância. Ela teve 7 filhos, desses 7, 5 eram meninas e todos eles foram para a escola. Ainda era uma família também de extrema vulnerabilidade, todos foram para a escola pública no que foi possível, né, de ser feito. Nem todos se formaram, né, no ensino médio e fundamental imediatamente, mas ela garantiu que todas as mulheres pudessem ler e escrever, e todas são leitoras ávidas e amantes de literatura. Não posso deixar de falar da minha mãe também, que foi a primeira pessoa de toda a árvore genealógica que se formou com muita garra, muita determinação. Ela conseguiu se formar em medicina. É uma pessoa muito inteligente, muito sábia, uma grande inspiração para mim, e que, aos 40 anos, abandonou a medicina para estudar direito. E hoje ela trabalha na advocacia, às vezes com casos médicos, e é uma inspiração muito grande de alguém que coloca objetivos e que corre atrás desses objetivos. E não posso deixar de falar também do meu pai, que por mais que nós estejamos no contexto brasileiro, os pais não estão presentes dentro de casa, existem milhares de mães solo no país, e não foi o meu caso. Eu tive um pai muito presente, muito amoroso, que me falou uma frase lá na minha infância que eu nunca esqueci, que é: você pode conquistar aquilo que você coloca na sua cabeça, que você quer, né? Vai ser feliz, tente se focar nos objetivos de vida que vão te fazer feliz, né? E isso moldou muito a minha forma de trilhar o meu caminho, né? Então, poder respeitar o meu instinto, poder respeitar, né, entender quais são os meus limites, entender o que me faz feliz e assim conseguir trilhar um caminho que seja respeitoso e que esteja alinhado com os meus valores e quem eu sou. Então, acho que essa é a minha fundação, é isso que me moldou para ser o que eu sou hoje. Pelo menos, né, acho que pelo menos me moldou no início, acho que a gente sempre tem um kickstart e acho que foi daí que eu parto. Eu acredito que não exista vida sem desafios, né? Acho que isso faz parte do nosso caminhar e da própria experiência humana, e isso nos humaniza. E eu, como uma mulher de 39 anos, quase 40, eu tenho uma grande cota de desafios que aconteceram na minha vida. Não necessariamente preciso ser grata por todos eles, mas também sei, quando olho para trás, que eles também me moldaram e também me orientaram e também me mantiveram ou num caminho que fazia sentido, ou até me ajudaram a encontrar outros caminhos que vieram a fazer sentido para minha vida.
tem uma grande gama de exemplos, mas vou me focar em alguns que talvez possa ser interessante compartilhar com vocês, né? Acho que o primeiro é minha própria existência enquanto mulher. Eu fui fundadora, né, eu sou fundadora de uma ONG chamada Fique Olga, que trabalha com questões de gênero, né, trabalha com o feminino, e tinha um foco muito grande na violência contra mulher, né, seja violência sexual, seja outros tipos de violência. E falar sobre isso, mexer nesse vespeiro, muitas vezes reforçava a própria violência que eu estava tentando denunciar. Principalmente durante os primeiros anos de atuação nessa ONG, eu mesma acabava recebendo muitos tipos de violência por tentar denunciar o que as mulheres brasileiras estavam passando. Então, eu tive experiência de violência online, de violência midiática, de violência de autoridade em eventos e lugares que eu estava, entendendo que isso muitas vezes era uma reação a gente tentar mostrar uma situação que estava normalizada, né? Então, um exemplo nessa violência online que eu sofri, porque era onde eu também atuava bastante com comunicação, sofri ameaças, né, de violências sexuais, de comentários sobre o meu corpo, de comentários sobre minha vida. Então, é bastante... nos sensibiliza, claro, né? Acho que num primeiro momento a gente tende até a congelar, porque não é algo que a gente espera, mas foi interessante conseguir refletir sobre isso e entender que para cada ação que a gente tomava em direção à mudança, uma reação viria. E se essa reação viria, é porque essa ação que a gente estava tomando, ela estava visibilizada, ela tinha força. E acho que isso nos mostrava que estávamos no caminho certo. Então, foi um grande aprendizado de resiliência e de continuidade. E de que aquilo não era sobre mim, né? Não era sobre meu corpo ou eu enquanto Juliana, né? Era sobre a grande comunidade de mulheres brasileiras que precisavam falar sobre aquilo, que se uniam para falar sobre aquilo, independentemente de como as pessoas na internet acabavam se sentindo, né? Aquilo precisava ser falado. Então, acho que foi um desafio e um grande aprendizado. O segundo, que acho que pode ser interessante compartilhar, é que eu sou uma pessoa sensível, que sempre viveu tentando escutar pelo menos a intuição, tentando entrar em contato com o que os meus próprios pensamentos, o que o meu próprio corpo dizia, tentando achar na criatividade as ferramentas de vida, né? As ferramentas para construção de coisas novas, trazer soluções para problemas, mas nem sempre é fácil, porque nós somos uma sociedade que valoriza muito o pragmático, que valoriza muito aquilo que é prático, didático, matemático. E essas emoções muitas vezes são descartadas como algo que não fazem sentido ou que não deveriam ser ouvidas, né? Então, o maior desafio foi conheça-te a ti mesmo, né? Que eu precisei me conhecer, me entender, me respeitar e entender que esse é um caminho válido. E eu precisei entender que esse era um caminho válido, de entender que os sentimentos são ferramentas muito importantes também para o nosso crescimento, né? Então, nos validar enquanto pessoas sensíveis, enquanto pessoas intuitivas, enquanto pessoas criativas, que entendem que os processos, eles não precisam ser de um ponto ao outro. Eles podem, né, ter curvas e irem e voltarem e não ser de fácil explicação. Então, entender isso, valorizar isso e aceitar isso, impor isso para o mundo foi um grande desafio, porque muitas vezes me diziam que isso não tinha, né, valor. Então, acho que esse seria um desafio também que eu quis compartilhar com vocês, porque talvez possa ressoar com muitas pessoas que estejam me escutando, né?
eu acho que, por mais que seja saudável, muitas vezes, a gente conseguir separar essas duas áreas das nossas vidas, quando a gente fala um pouco sobre realização, pelo menos para mim, eu acredito que elas estão interligadas. Porque quando eu falo de realização pessoal, acho que a maior delas foi, de fato, o que eu já falei, né, que é o conheça-te a ti mesmo. Então, esse autoconhecimento dos meus erros e acertos, dos solavancos que eu tive na minha história, das minhas forças, foi o que me permitiu entender de fato quem eu sou, respeitar quem eu sou e entender onde eu poderia avançar. Quando a gente tem esse conhecimento e essa força, a gente consegue colocar trabalhos no mundo que estão alinhados com a nossa verdade, né? Com aquilo que vai fazer orgulho para a gente. Eu falo de um lugar não de comercial, eu falo de um lugar artístico. E acho que quando a gente fala sobre um lugar de arte, a gente não está pensando no que a gente vai fazer para as pessoas nos validarem, né, para o mercado nos validarem. A gente está falando sobre uma entrega para o mundo que faz sentido para a gente, que nos faz orgulhosos. E nós não somos únicos, nós temos ligações com as pessoas, né? Então, a minha dor e a minha alegria, ela nunca é única, ela vai ressoar com outras pessoas. Então, se eu estou sendo transparente e verdadeira com o que eu sinto, e eu coloco algo no mundo que me orgulha e pelo qual eu batalhei por isso, vai ressoar com outras pessoas também. Então, por isso que eu acho que essas conquistas, elas estão interligadas, né, com esse entendimento pessoal, respeito pessoal e buscando achar essa ligação com outras pessoas, entender qual que é esse fio que costura, que nos costura enquanto indivíduos numa sociedade, né? O que é individual, mas o que nos costura enquanto coletivo. Então, nesse meu caminhar pessoal, muita intenção de entender do porquê que eu estou aqui, muita mentalização de tentar viver o presente, conseguir, né, de fato conseguir estar presente mesmo, né, conseguir estar aqui de uma forma com consciência e com alegria. E aí conseguir levar isso para outras partes da nossa vida, principalmente a profissional. Se eu puder falar também de algumas conquistas pessoais, também diria meus filhos. Acho que conseguir criar uma família, né, e ter essas crianças na minha vida tem sido muito rico, não só porque, para mim, são as melhores pessoas do mundo, mas ter de volta esse contato com a infância, né, com essa inocência, com essa criatividade pura, né, com essa vontade de criar não pelos outros, mas para si próprio, tem sido extrema riqueza. Então, para mim, isso foi uma conquista muito grande, poder conhecer essas crianças, essas pessoinhas que me fazem voltar para essa criatividade quase crua, né? Para essa vontade de imaginar novos mundos, simplesmente porque a gente pode, enquanto humanos. E aí, quando eu falo um pouco do meu lado profissional, eu só reforço essas ligações e essas costuras que eu acabo criando com pessoas que são muito inspiradoras, né? Então, poder levar as minhas narrativas para lugares onde eu sinto que as pessoas vão escutar é uma grande conquista, né? Poder, nas Olimpíadas do Brasil, carregar uma tocha, levando as minhas causas, as minhas histórias, né? As minhas perspectivas, é de grande valor, né? Poder sentar numa mesa de jantar e trocar ideias com pessoas que querem mudar o mundo é um sonho, né? Poder estar na ONU, poder segurar um microfone da HBO e sentir que as pessoas estão me escutando, isso é maravilhoso. Mas só é maravilhoso também se eu puder escutar de volta. E eu acho que essa é a grande conquista. Escutar para poder falar e falar para poder escutar também.
Eu acho que a primeira seria presença, né? De fato, a gente está aqui no presente, vivendo o que está acontecendo. Muitas vezes, nós somos aterrorizados pelo passado e pelo futuro. E a gente não está vivendo no único momento onde a gente pode, de fato, construir algo. Então, a presença muda tudo quando a gente quer, de fato, se sentir pertencente, né? Então, tá aqui, agora, nesse momento, independentemente de qual momento seja, né? Se está tedioso, se está chato, se está dolorido, se está incrível. É aqui que a gente precisa estar. São essas emoções que a gente precisa sentir para que a gente se ausente, de fato, desse único momento onde é possível criar novas possibilidades. Porque a segunda lição é que a gente não pode nunca abandonar a nossa imaginação radical, que é algo intrínseco ao ser humano, mas que no dia a dia, né, nessa loucura que muitas vezes é o nosso dia a dia, né, é a nossa vida às vezes automatizada, a gente acaba perdendo essa força. E é um superpoder a gente imaginar radicalmente. Todo sonho que se concretiza num futuro, ele parte de uma semente da imaginação. A gente precisa imaginar para conseguir fazer. E com uma frase, né, que eu sempre repito, é tipo, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos imaginar gigante, gigantesco. Não porque a gente precisa, de fato, conquistar tudo isso que a gente está imaginando. Mas se a gente imagina radicalmente, a gente coloca uma estrela do norte que faz com que a gente siga um caminho, né, até tentar chegar nessa estrela que talvez a gente nunca chegue, mas a gente dá mais passos em direção até onde a gente quer chegar. A gente talvez possa ir mais longe. E terceiro, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de trilhar novos caminhos. Nós somos seres humanos e por isso somos seres complexos. Atualmente, também por causa de uma intensidade das nossas vidas em redes sociais, parece que nós precisamos ter nossas marcas pessoais. Mas seres humanos não são marcas. Seres humanos são complexos, a gente está em constante mudança. As marcas, elas precisam se manter com contorno e únicas, né? Elas precisam fazer sentido ao longo dos anos e das décadas. Mas nós não. E a gente acaba achando que a gente precisa responder a uma marca pessoal que foi criada nessa comunicação contemporânea. Somos complexos, estamos em constante mudança. Nós podemos mudar as nossas direções, nós podemos mudar os nossos sonhos. Né? Isso é de extrema importância que a gente saiba e respeite. Então, não tenha medo de mudar, não tenha medo de parecer incoerente, busque novos caminhos se for essa vontade. Acho que eu diria que essas são 3 lições que fazem com que a minha vida se manteja mais arejada. Não vou dizer que eu estou sempre feliz, porque, novamente, né, sou também um ser humano, sou pessoa, e a vida é uma montanha-russa. Mas eu sei que sou feliz. Não estou feliz sempre, mas eu sei que sou feliz. E isso é muito importante quando a gente consegue ter essa tríade que faz com que nossa vida seja respirada, né? Que tenha esse espaço para a gente poder tentar, testar, errar, voltar, acertar. Tem que ser fluido, como é para ser a vida. Né? Se a gente fecha as nossas possibilidades com uma semente que talvez não consiga, né, nascer num espaço muito pequeno. Né? Então, deixa a vida ser arejada por essas possibilidades de mudança e de imaginação. Acho que o maior objetivo que eu tenho
atualmente, e é muito recente, na verdade, é eu poder cada vez mais me entender e me aceitar como artista. Então, no sentido de que eu quero fazer entregas belas para o mundo, né? Quero fazer entregas criativas para o mundo, que reflita a nossa existência enquanto humanos, né? Isso é uma coisa que eu tenho traçado para mim para os próximos anos. Então, são livros, alguns livros que já escrevi, alguns livros que quero escrever, vontade de também desenhar, né, e escrever uma série de TV, um documentário, então está tudo fluindo para esse caminho. Então, profissionalmente, eu acho que eu já trabalhei com temas muito doloridos, muito, né, atuais e frequentes e que estão acontecendo aqui. Agora, talvez, para os próximos anos, como que eu posso trabalhar numa ficção, né? Como que eu consigo ficcionalizar um pouco isso, de maneira que eu consiga tocar as pessoas por meio da arte. Então, essa é uma grande vontade, um grande sonho que eu tenho. E, pessoalmente, eu quero muito começar a pensar na velhice. Existe uma médica paliativa que eu gosto muito também dos textos, livros, do trabalho que ela faz, que ela fala que muitas vezes a velhice é algo para o qual a gente não se prepara, né? Então é como se você virasse para as pessoas com 18 anos e falasse assim, ó, quando vocês tiverem 60 anos, todo mundo vai se mudar para um deserto. Ah, mas como assim para um deserto? Eu não quero morar num deserto, né? Não tem opção. As únicas pessoas que não vão se mudar para um deserto são aquelas que morrerem antes. E aí as pessoas fazem 60 anos, se mudam para o deserto, e quando chegam no deserto falam assim, ah, mas é calor aqui, né? Nossa, não trouxe meu protetor solar, não trouxe um boné. E isso foi um grande chamado mesmo para entender que, como a gente falou, né? Acho que não é para a gente também viver num tom de deixo a vida me levar, apesar que eu acho que a gente tem que abraçar a nossa fluidez, mas eu acho que também não é algo para deixar absolutamente largado. E a velhice é algo que eu gostaria muito de pensar com carinho e com planejamento. Como que eu vou chegar lá? Né? Como que eu posso fazer para chegar bem por mim, para as minhas criações, para os meus filhos, para a minha comunidade, para o meu legado, né, para o meu corpo, para a minha mente. Então, esse é um planejamento que eu também já estou colocando de pé. Né? Qual que é esse futuro ao qual eu preciso me preparar enquanto pessoa mesmo. Né? Como eu falei, eu acho que nós temos muitos pilares que sustentam nossas vidas, né? E nós como indivíduos, como seres humanos, como essas pessoas que pertencem à comunidade. E um deles, que eu acho que é de extrema importância, é o nosso propósito e o nosso entendimento de qual é o nosso propósito. De onde ele vem, por que ele existe, para onde ele vai me levar e como ele vai influenciar outras pessoas, como ele vai ser bom para mim e para outras pessoas. Nem tudo, né, nem cada passo que a gente dá precisa ter um propósito. Acho que tem um espaço de respiro e fluidez da vida, mas a grande parte dos passos que nós damos na vida tem um propósito. E a gente precisa estar mais perto desse propósito, a gente precisa ter mais entendimento dele, porque ele vem de nós, ele nasce da nossa história de vida, então ele faz parte da gente. Então se a gente não o compreende, né, a gente não consegue servi-lo. É importante servi-lo não por uma questão de responsabilidade ou escravidão, né, e sim por uma questão de entrega a si mesmo, para a sua própria vida, né, para você conseguir se enxergar em tudo aquilo que você coloca no mundo com orgulho. Quando a gente consegue enxergar esse propósito, respeitar esse propósito, sermos guardiões desse propósito,
quando a gente olha para trás, tudo aquilo começa a ser costurado e fazer sentido, né? E nos dá conforto no presente, né? Sabendo que a gente nunca vai saber exatamente qual vai ser o nosso futuro, mas a gente ter esse conforto de quem a gente é, né? Do que a gente quer, né? A gente consegue fazer com que os caminhos para o futuro sejam mais acolhedores. Então, ter essa consciência do propósito é a melhor coisa que a gente pode fazer para nós mesmos, né? Eu acho que é aquele abraço que às vezes falta, de nós para nós mesmos. Isso vai nos dar força em momentos de dificuldade, naquele momento em que a gente se sente solitário, naquele momento em que parece que a gente não tem apoio de ninguém, mas a gente tem, né, dos nossos propósitos criados por nós mesmos, né? Então, talvez o caminho parece que é longo, árduo, a escada muito alta, mas a gente está amparado pelo nosso propósito. Todos nós podemos ser visionários se a gente escutar os sonhos que estão dentro da gente. Sonhar grande dá mesmo trabalho que sonhar pequeno, então sonhe grande.